e as nuvens são como os seus pés, incomparável, Senhor tu jamais saberás, Senhor incomparável, jamais saberás, Senhor incomparável. Louvado seja Deus, que nos fala sobre essas. Não gosto de falar o termo qualidade, porque aprendemos que não é o termo adequado teologicamente, né? Mas que fala sobre as perfeições de Deus, né? Acabei de orar aqui também falando de algo, que algumas coisas que está aqui, né, nesse canto, mas é o Deus eterno, incomparável, né? Tem outras coisas mais aqui, perfeito, e tudo isso aponta para aquele que é Senhor sobre todos, sobre tudo. E nós veremos um pouco disso hoje também. Veremos a palavra de Deus nos apontar para aquele que tem poder, aquele que pode, de fato, conduzir ao seu povo. E é muito interessante a gente cantar essas verdades, mesmo porque dá base a tudo que a gente acredita, dá base para a nossa fé, e precisamos guardar isso no nosso coração. Vamos cantar mais um cântico, o cântico de número 42 aqui no nosso coletânea. Teu povo.
transmitir, com os nossos irmãos que estão aí presentes na live, os que estão da congregação, das demais congregações e também os demais que acompanham o canal. Eu chamo aqui o nosso pastor, peço para a gente fazer uma oração aqui para poder passarmos para o momento da pregação. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Senhor, nós te damos graças por esse dia mais uma vez e louvamos o teu nome por nossa chegada até aqui. Queremos agradecer por cada um dos teus servos aqui reunidos nessa noite e também aqueles que estão nos acompanhando remotamente. Que o Senhor agracie cada vida e que nessa noite sejamos todos abençoados em ouvirmos a tua palavra sendo anunciada mais uma vez. Usa a vida do teu servo e a vida de todos nós como aqueles que receberão a tua palavra, para que haja crescimento em nós, que já fomos alcançados por Cristo, e para que haja também a conversão de outros que ouvirão o Evangelho nessa noite. Nos dê tua graça, fica conosco. Perdoe os nossos pecados, em Cristo Jesus oramos. Amém. Parece que eu falo. Meus amados irmãos, nós temos tido a oportunidade de, nessa série de estudos, ler os Salmos, na perspectiva dos 5 livros que ele é dividido, e chegamos ao estudo do primeiro livro nos últimos meses, e agora, há poucas semanas, temos trabalhado o segundo livro dos Salmos. Sabemos que essa divisão ela é de uma tradição da qual os judeus que ali fizeram parte dessa história, claro que existem outros salmos, mas esses que são aqui inspirados e estão na coletânea dos 150, demonstram temas que perpassam por assuntos que envolve esse bloco de cada um desses salmos. Né? Bloco 1, aí, vimos então o tema confrontação. E agora, nesse segundo último bloco, ainda vai ler o livro. Né? Nesse segundo livro, agora, a partir do Salmo 42, vemos a comunicação. Então, eu, na última pregação, por estar didaticamente posto assim, o Salmo 42 ele é visto como o Salmo 43. Então, já saltamos aí para o Salmo 44 hoje. Vou pedir aqui a Ângela, ao Gabriel, que me consiga água, por favor. E aí, no Salmo 44, o qual nós veremos hoje, teremos a oportunidade de apreciar aqui, nos deleitar, um tema bem interessante a mim, mas que acho que vocês também gostarão. Mesmo porque eu cresci aos pés de pessoas idosas, ouvindo oralmente a tradição familiar. Obrigado. E então, este salmo, nessa primeira parte que veremos hoje, por ser um assunto que para mim é rico, é importante, a gente precisa gastar um pouco de tempo. Mas iremos ler todo o salmo e diante de um que nos deteremos aí uma porção dele hoje, porque é um assunto que a gente vai refletir um pouco aqui. Principalmente pelo fato dos jovens hoje não saberem ouvir os mais velhos. Então, leamos. A minha tradução aqui me fez. E nos diz, Salmo 44, para o mestre de música dos coraitas, um poema. Com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus.
Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitastes, nos humilhastes, já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu fizestes motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos mendeiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Nós, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos esquecido as nossas mãos a um Deus estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Desperta, Senhor. Por que demoras? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegaram ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Amém. Meus irmãos, aqui está o texto que para mim é bem interessante porque ele vai trazer alguns temas, e o primeiro deles aqui, pelo menos 4 partes que eu posso enxergar aqui nesse salmo, e eu quero estar com vocês aí nessa primeira parte que a gente vai se dedicar a estudar. E como eu falei inicialmente, eu fico pensando, e aqui está um salmo didático, um poema, né, que é trazido como canção, e nós podemos enxergar a voz em primeira pessoa, e ora também uma visão coletiva,
uma fala que representa não só a voz do rei, mas também do seu povo, talvez o povo em si, a nação, ou o exército mesmo. E é de costume que Israel cantasse após uma batalha. Eles cantavam quando ganhavam, mas também quando perdiam. E aqui nós temos os levitas, os coraitas, trazendo para nós uma experiência muito interessante. E eles ainda cantam, recentemente, na guerra, de fato. Toda vez que eles vão para o campo de batalha ou voltam, eles fazem roda de música para cantar o salmo. Eles cantaram o salmo outro dia e fiquei maravilhado. E eu lembro que eles fizeram a ensinação de uma bandeira, como o texto bíblico, eu não esqueci qual texto. Eles ficaram a bandeira ali, quando venceram, eles cantaram aquele salmo. E aquilo foi emocionante, porque estávamos estudando salmos aqui, e você vê que até hoje eles fazem, né? Não cantavam, não. Corrija aqui a minha fala, eles cantam, o povo de Israel canta, porque eles estão em guerra. Eles estão em guerra, Israel está em guerra. E o mundo ocidental deve agradecer muito também aquele povo, porque eles nos trouxeram os oráculos de Deus, né? Na verdade, Paulo vai trazer um pouco isso. Entendam aí que esse masquil é a palavra ali hebraica, que vai dar a ideia de um canto didático que pretende ter uma intenção de ensinar algo. E é interessante aqui, eu quero chamar a atenção dos mais novos. Porque o Salmo ele começa com algo que é para nós, de fato, prestarmos atenção e guardar no coração. Ele começa dizendo: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. É interessante, você ouve um ouvido do outro? Não se ouve, né? Um ouvido de outro. Mas entenda que essa expressão é uma ênfase para nos levar a entender que aquilo que se está cantando aqui é declarativo, é uma voz declarativa que, ora singular, ora plural, ela está apontando para um ensino que deve ser entendido. E eles sabem, eles ouviram isso e aprenderam e guardaram no coração. E agora, naquele momento, de fato, estavam entendendo que era hora de aplicar aquele conceito. Ouvir algo, meus irmãos, corresponde a dar atenção ao que fala, ao que expressa conhecimento. E aqui, nós podemos entender nesse salmo que ele tem pelo menos 4 partes que nos levam a compreender que é preciso confiar numa provisão de Deus, porque Ele já falou assim. Então, no verso 1 até o verso 8, vocês vão ouvir aqui, e acompanhar comigo na leitura, eles contando a história dos feitos de Deus. Por isso que, inicialmente, aqui ainda eu estava transmitindo, eu li o Salmo 78, e vou aqui ler para quem não estava no momento ainda acompanhando. E o Salmo 78, no verso 4, vai dizer: é isso mesmo, não os esconderemos dos nossos filhos, o quê? Os conhecimentos acerca de Deus, né? Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Vejam que interessante. Ainda chegaremos lá, né? Salmo 78. Mas pega emprestado aqui essa fala para enfatizar o que está sendo dito aqui no Salmo 44. Eles estão dizendo que iriam ter, de fato, essa preocupação com a tradição oral. E para Israel, é interessante que a tradição oral vem desde Adão até o momento que o primeiro escrito foi feito. Mas a tradição oral é algo que se carrega até hoje. Eu gosto quando o irmão Maneca conta as histórias dele, está aqui presente conosco.
E eu gostava muito de ouvir também os meus avós, aqueles que eram mais velhos, que estavam ali, eles sempre tinham uma lição de vida para ensinar a gente como lidar com as circunstâncias de nossa vida cotidiana. Israel está aqui relatando justamente a importância do conhecimento recebido pela oralidade. E isso para eles é algo de extrema importância, meus irmãos, porque a base desse cântico, dessa oração cantada aqui, era que eles tinham uma confiança no Deus presente ali, no Deus pactual, que estava ali junto a eles, porque as expressões que aqui seguem, do verso 1 e 2, provam isso. Veja, o verso 1 está dizendo da proximidade do conhecimento aprendido pela oralidade com aqueles que ouviram a ele. Por isso que vocês veem aí o termo, os nossos próprios ouvidos, com os nossos próprios ouvidos ouvimos. Ou seja, com os nossos próprios ouvidos é porque eles não ouviram de terceiros, eles ouviram de pessoas que estavam de fato presentes no fato e era contado para eles agora. E o Salmo 78 vai nos dar a base de aprender dessa forma, que uma geração, ela deve contar a outra com um compromisso. Que existe referência naquilo que estamos fazendo hoje, porque aqueles viveram, os antigos viveram, aquilo deve hoje ser a nossa referência para o presente momento. Então, do verso 1 ao 8 aí, nós vimos aqueles que estavam confiando no socorro divino, como eles agiam outrora, poderiam então agir no presente. Mas o verso 9 ao verso 16, eles vão contar uma experiência de um lamento, né, de uma derrocada, de algo que eles sofreram, o seu agora. E aí depois eles ampliam mais, o verso 17 até o verso 22, que essa situação toda os deixa perplexos. Eles ficam perplexos porque como acontece isso, uma vez que o Deus pactual, amoroso, estava com eles e foi no passado. E eles questionam o seu presente. Ao ponto até de dizer que não havia motivo de estarem passando por aquilo. Logo que eles não fizeram coisas para merecer. Veja só. A gente vai chegar lá. E a última parte vai trazer para eles a experiência, do verso 23 ao 26, a experiência agora de saber que se Deus foi com eles no passado, aquilo no momento ali não quer dizer nada. Deus pode trazer livramento, sim, porque Deus é um Deus de amor pactual. E aqui a gente tem resumido o texto nessas 4 partes, mas hoje eu quero enfatizar essa primeira parte, a confiança no socorro divino, como outrora, do verso 1 até o verso 8. E para quem está aqui no canal, se ligue nas próximas pregações que teremos. Os presentes também. Então, eu divido aqui em 3 perspectivas, esses 4 pontos aí, da perplexidade e da oração de livramento que faz, né? No final, bem como também o olhar para o passado. Eu divido em 3 momentos aí. Primeiro, você precisa observar o seu passado para refletir bem o seu presente e expectar o seu futuro. A âncora da nossa fé, ela está lançada naquilo que foi dito aos antigos, o Deus dos antigos, né? Lembra daquele cântico? Então, vejam que a primeira parte desse texto está nos trazendo uma perspectiva de confiança em Deus, meus irmãos. E essa perspectiva, ela está baseada no ontem, porque foi lá que os primeiros, os alicerces, o alicerce que foi trazido, o fundamento da nossa fé. E aí a gente começa, verso 1.
Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaram no tempo deles, nos dias da antiguidade. Vejam, meus irmãos, como interpretamos as coisas que ouvimos. Aqui nesse texto, ele traz a perspectiva do ontem, para nos fazer sabidos de como devemos nos comportar hoje. A tradição oral é algo que o povo de Israel, de fato, eles achavam algo muito relevante e serve para eles de referencial para proceder e costumes, mas não só isso. Os costumes religiosos, é claro, mas não só isso. Também fazia conhecido os feitos de Deus lá. É por isso que esses que o pastor citou agora há pouco, oram até hoje como vazio no passado. Eles vão para a guerra confiando no Deus Todo-Poderoso. A nossa guerra não está na esfera deste mundo, ela é espiritual, ela contra, a Bíblia fala que não é contra carne e sangue que nós lutamos. No entanto, a gente precisa observar os registros da fé dos antigos que evidenciam o cuidado do amor pactual de Deus dedicado àqueles que são seus, os seus eleitos. E aqui a gente vê isso. E há lembre-se que, eu tenho que deixar de falar isso, mas eu preciso falar. Lembre-se que, para interpretarmos os salmos, a poesia hebraica, não é do mesmo jeito que a gente lê uma poesia em português, com rima, né, com a métrica, do jeito que a gente enxerga. Eles estão voltados em outras coisas. Por exemplo, deixa eu ver se eu falo essa palavra com calma, talvez eu consiga falar. Repetibilidade, ou seja, a condição de repetir um termo e outro. E eu falei isso de outra forma. Quando você traz um texto, uma figura de linguagem, e aí você pega um termo similar a símile e usa de novo para falar a mesma coisa. Veja que a ênfase está aí com os nossos próprios ouvidos. E eles fazem essa menção do verso 2, com a tua própria mão. Esses termos parecidos é para dizer, houve proximidade de Deus. Nós fomos próximos àquela geração que nos contou os feitos do Senhor. E agora, diante do Senhor, estamos aqui, próximos, para entender como o Senhor ajudar e pode agir agora. Os dois termos estão dando a ênfase à questão da proximidade. A proximidade de Deus com aquele povo e agora a proximidade destes que estão aqui com Deus. Por isso que foi com os próprios ouvidos. Eles não ouviram de alguém, não. Eles estão ouvindo de alguém que presenciou. Não foi só alguém terceiro. Não, foi alguém em segunda pessoa, dizer assim. Alguém que esteve lá com Deus. E agora eles estão com Deus. Aquele mesmo Deus que esteve lá com eles. E essa ênfase é dada para dizer, meus irmãos, da necessidade de que uma geração ela ensine a outra os fundamentos. Sabe por que nós somos confessionais? Porque a nossa preocupação é resgatar os fundamentos da fé, como Deus deu aos antepassados. E nós confessamos como Deus deu no passado. Por isso a ideia de reformarmos é de resgatar, de ir em busca dos fundamentos da nossa fé. E eu acho maravilhoso como esses irmãos aqui, eles vão a Deus em oração, dizendo, olha Deus, eu tenho todas as evidências de que o Senhor esteve lá com eles. Eu ouvi deles próprios. E agora o Senhor está ouvindo de mim, que eu aprendi com eles. Que o Senhor é um Deus atual. Um Deus que ama ao seu povo. E é interessante que o verso 2 vai dizer assim, ó, com a tua própria mão, Senhor.
expulsaste as nações, para estabelecer os nossos antepassados, arruinaste os povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Sabe o que está dizendo aqui? A tradução que eu achei mais próxima, você vê como é, né? Ao que se quer dizer, segundo os estudiosos do texto original, foi a Revista Corrigida. Que ela diz que é como se Deus tivesse arrancado ervas daninhas ali, e aí plantaram agora uma videira. E aquela videira deu bons frutos e fez prosperar. Aquela terra foi própria para aquela videira. E quem é que depois vai enfatizar melhor? João, ele vai dizer que Cristo, de fato, ele foi a videira verdadeira e nós fomos enxertados nele e damos bons frutos. Todo ano que está nele dá bons frutos. E vejamos então que esse povo que foi ali estabelecido por Deus, que nasceu em Canaã, foi um povo que daria abertura para o reino do Messias. E eles seriam prósperos até chegar a nós, os filhos de Abraão pela fé. Vejam que aqui nesse texto está enfatizando que Deus os tirou dali, aquele povo que estava como uma erva daninha naquela terra, que não produzia de maneira benéfica. Ele os tirou dali para que o povo eleito de Deus fosse estabelecido e então, como uma videira frutífera, pudesse prosperar os seus frutos. E eles oram baseado nisso, na promessa feita a Abraão. Ali, aqui nesse texto está dizendo que justamente essa relação pactual de Deus estava evidenciada no cuidado, no amor que Deus teve para com os seus eleitos. Há uma outra expressão lá na frente, que nós iremos ver, que é um dos patriarcas de Jacó. Que vocês também verão aí, lá no verso 4, mas daqui a pouco a gente chega lá, para evidenciar isso que eu estou falando. Vejam, meus irmãos, a importância da oralidade, a importância de se dar crédito através daquilo que você dá crédito à história, através daquilo que você ouve, de pessoas que viveram debaixo das ações soberanas de Deus. Assim também foram os profetas no passado, mas os discípulos também ensinaram baseado nesse princípio da transição de conhecimento pela oralidade, pela pregação. E com os nossos próprios ouvidos, devemos dar então atenção a Deus. Por que isso é interessante? Porque um povo, para subsistir, ele precisa, de fato, ter raízes fundamentadas, como a nação eleita que, de fato, é. Eles precisam aqui ser estabelecidos, não por seus próprios princípios, mas pelos princípios daquele que é rei. O rei estabelece as suas leis, e Deus é rei sobre todos. E você como perceber que esse texto está não só em primeira pessoa, mas também numa voz coletiva, na primeira pessoa do plural aí, né? Nós perceberemos que a tendência aqui não é só de falar acerca daquilo que está expresso para o povo, mas também daquilo que é pactualmente dado a um rei, a que seja defendido, né? Aquele que representa uma nação, que é o rei, ele está com o compromisso de seguir aquilo que foi dado por tradição. Isso aponta para o quê? Para o rei do Messias. A gente vai perceber essa linha aqui de ligação entre esse rei, que necessariamente não aponta aqui para Davi, porque vocês estão vendo aqui um quadro diferente, que já não é como no primeiro livro apontado Davi, mas para o Israel, aquele Israel que está debaixo de uma promessa, e eles seguem aqui justamente
o estabelecimento da nação pactual, né, da relação pactual com Deus, e esses que estão aqui, esses interlocutores, estão fazendo referência àquilo que receberam no passado. E o verso 3 vai dizer assim: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Essa questão do amor pactual que eu estou falando para vocês. Deus estabeleceu numa terra um povo. Deveriam ser uma árvore frutífera. Eles deveriam produzir bons frutos. Eles deveriam apontar para um reino que era frondoso, como uma videira que é de fato frondosa. Que isso se daria no reino do Messias. Por isso, não foi a força daquele povo que estabeleceu esse reino. Foi o próprio Deus. O verso 3 aí está dizendo que essa vitória sobre os habitantes de Canaã é uma ação soberana de Deus. É uma ação soberana daquele que deu a vitória sobre os cananeus, não é efetuada pelo poder humano, mas pelo poder de sua mão. A sua mão poderosa. O verso 2 diz: com a tua própria mão. Foi Deus que estabeleceu. Então ali está atribuída a Deus uma intervenção em favor deste povo que tem a base na relação pactual com Deus. Então Deus estabelece esse povo para mostrar um reino que apontaria para o Cristo. E a gente vê isso agora no verso 4. Esse reino que aponta para Cristo. Porque é interessante que agora sim, não mais o coletivo, mas o individual, a voz na primeira pessoa. O verso 4 diz assim: és tu. Vou ler aqui mesmo. És tu, meu rei, meu Deus. Tu decretas vitórias para com Jacó. Há um rei sendo representado aqui, de fato. Mas esse rei não atribui a si a vitória. Ele atribui a Deus. O rei exalta o rei. Deus reina sobre todos os reis. E onde nós vimos isso? O Salmo 2 já nos alertou, meus irmãos. Lembram lá no verso 2, verso 10 do Salmo 2? Só para a gente recapitular, estudando há muito tempo. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Verso 11: adorem o Senhor com temor, exultem com temor. Lembram-se que eu falei lá atrás, aqueles que não viram, acompanhem lá as primeiras pregações do canal, e veja que o Salmo 1 e o Salmo 2 é a base de entendimento de todo o saltério. E aqui no verso 4, está justamente coadunando como está no verso 10 do Salmo número 2. Por quê? Este rei, talvez alguns chamem até de Josias, não sei, algum dos reis, esse rei está aí dizendo que a vitória que ele recebeu não é sua. Ela está atribuída ao Deus de Jacó, que lhes decretou vitórias. Não foi uma só. Observe que ele está no plural. E aí eu quero trazer a relação com o tema de todo esse livro, do livro número 2, que vai do Salmo 42 até o 73, se não me engano. Depois vocês conferem. E o que está estabelecido aí? É que todos os reis ouvirão acerca do Deus Todo-Poderoso. O termo Adonai vai aparecer aqui nesse salmo. E ele é Senhor sobre todos os reis. Por isso que é de muita reverência aqui esse salmo.
o que aponta para a ideia de que alguém cheio de autoridade está agora reconhecendo que há alguém sobre ele, maior do que ele. É o que aponta o verso 4. E é sobre isso que o verso 5 vai dizer. A autorização de ser rei foi dada a ele por Deus. E Deus supervisionando esse reino. O verso 5 diz: contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Sobre a supervisão de Deus. Sobre a supervisão daquele que estabeleceu um povo para si. O povo escolhido. Esse rei representante agora diante da presença de Deus, ele vai então estabelecer o seu reinado. É a força que Deus concede a esse povo que vai então contra os adversários. Uma força que se assemelha a um bando de touros, que afugenta o adversário. E quando aqueles caem porventura além do trajeto, esses são pisoteados. E o que está sendo colocado aí é uma figura até tida ali, naquela região do Oriente, acerca da força que tem esse animal de pisotear. Veja, uma plantação. Se você deixar, aqui o irmão Maneca está aqui, pode falar. Se você deixar uma cerca aberta, como é que fica depois de uma plantação? Tudo vai ficar acabado. Então, demonstra aí a força que tem esses animais adentrarem aquele espaço. Então, o resultado de alguém que se opõe como adversário àqueles que foram estabelecidos por Deus é de serem pisoteados como uma terra que foi invadida por todos. Então, não adianta se opor ao propósito de Deus. E a força em que está aí representada nesta questão do pisotear é justamente de alguém que está disposto, está sob a supervisão de Deus, está disposto a estabelecer a vontade que a ele está posta. Um povo que é forte como um touro. E aqui ainda estou apenas relatando o contexto histórico e do que o Salmo traz. O verso 6 e o verso 7 traz a eles também a ideia de capacitação. Ele diz: eu não confio no meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Meus irmãos, a ênfase aqui do verso 6 e 7 está ainda no Deus soberano e na capacidade que ele dá àqueles que são escolhidos por ele para estabelecer e realizarem a sua vontade. Não é o manejo de armas humanas, armas de guerra, que trazem a garantia da salvação em meio à batalha. Não são os cavalos, os carros, os arcos, as espadas que salvaria Israel, mas sim a presença de Deus com eles. No verso 7, 5 já nos disse isso. Contigo fomos em fuga. O plano de Deus se estabelece na vontade de Deus. Aquela nação é estabelecida diante um propósito. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino. Isso mostra, então, dependência a Deus. E também um exercício da vida baseado naquilo que se recebe, da capacitação de Deus. Eu colocarei aqui da própria santidade. Aí agora eu falei a vocês que lá atrás, que a gente tem algumas perspectivas aqui.
A gente tem algumas perspectivas. Qual a perspectiva aqui? É de olhar para o passado. Eles estão declarando isso para Deus. Tanto o povo quanto o rei. Porque eles têm um propósito lá na frente. Vocês vão ver daqui a pouco. Não hoje. Mas eles sabem viver aqui, souberam pelo menos viver de acordo com o que ouviram, do que aprenderam. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? A aplicação está no verso 8. E está também nossos símbolos de fé. E uma pergunta que as crianças devem saber de qual é o fim principal do povo? Qual é a finalidade da nossa vida? A gente só sabe isso, responder isso, se a gente olhar para o passado. Para aqueles que disseram para nós. Porque se você busca referência em outra ponta da vida, vocês não vão encontrar. O verso 8 vai dizer assim, ó. Em Deus nos gloriamos o tempo todo. Em hebreu eu estou vendo. E louvaremos o teu nome para sempre. O propósito daqueles que foram chamados para ser povo de Deus, escolhidos por Deus, deve ser, então, cumprir com a sua vontade. E qual é o fim principal de todos nós? A que finalidade fomos criados? Para glorificar a Deus e desfrutar dele para todos sempre. E é interessante que esse bloco ele encerra com o verso 8, apontando para um povo que entendeu aquilo que ouviu e aplicou em sua vida a regra de fé e prática, como pregaram os reformadores. E aqui eu contextualizo isso dizendo para vocês, meus irmãos, que toda referência de nossa fé, ela deve ser algo que produz em nós uma vida diferente. Uma vida que se aceite de Deus, se acerca de Deus, se aproxima de Deus. Por isso que eles foram tão perspicazes em dizer assim, olha Deus, nós ouvimos com proximidade dos nossos antepassados, que o Senhor esteve lá com eles. E agora, diante do Senhor, eu estou dizendo, os teus feitos, Deus. Verso 2 aí. Os teus feitos, as tuas mãos poderosas estiveram lá com eles. E a gente sabe disso, e agora, falando com o Senhor aqui, a gente crê tão somente que, como eles com seus próprios olhos viram e agora nos contou os nossos próprios ouvidos, diante do Senhor nós dizemos que, de fato, o Senhor esteve lá com eles, porque agora o Senhor está dentro de nós. Porque os termos aqui mostram proximidade. Alguém que não se afastou do que ouviu. Veja como você, às vezes, reproduz os ensinos dos seus pais, dos seus avós, com tanta propriedade. Eu gosto de ver o pastor falando, às vezes, do que ele aprendeu com seus avós. Porque ele fala com tanta propriedade que é como se ele trouxesse a pessoa para estar contando a nós aquilo que ele viveu. É sobre isso que o versículo 1 e 2 está dizendo. Ao falar de Deus, é como se eles trouxessem para perto do próprio Deus. O termo, o teólogo está ali para me ajudar. É coronel, né, a palavra? Falar de Deus diante do próprio Deus. Veja que coisa interessante. Então, meus irmãos, para mim, para pregar a Deus, é ver Deus no testemunho aqui enquanto estou pregando. A mesma forma são esses irmãos aqui. Eles estão contando com Deus, para Deus.
falando para ela: olha Deus, o Senhor agiu assim. É claro que eu estou agora trazendo a perspectiva do ontem. A gente vai ver na próxima pregação a perspectiva do agora, para mostrar a vocês que não podemos ficar olhando apenas para o problema. E eles estavam ali referenciando a sua vida, a experiência de outros irmãos, para sustentar sua fé. Meus irmãos, o verso 8, então, ele conclui um pensamento coletivo, mas também do rei, do individual aí, que é necessário ter uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. Essa é uma reflexão histórica. Aqueles irmãos glorificaram a Deus em suas vidas e agora estes que estão ali, os seus descendentes, estavam então dizendo: precisamos observar isso para sabermos lidar com o que está acontecendo agora. Veja que é o tema aí que eu vou só dar um spoiler. O verso 9 diz assim, ó, só spoiler da nossa pregação. Mas agora, olha aí, o olhar do ontem para o olhar do hoje. E essa é a nossa próxima pregação. E ficará no verso 9. Mas agora, porém, Senhor, não é isso que eu estou vendo. Eles vão dizer. Toda essa argumentação foi para tentar trazer algo para Deus. E a gente vai ver na próxima pregação. Contudo, meus irmãos, o que eu quero trazer é que a aplicação do texto para nós é que esses irmãos aprenderam a observar os feitos de Deus na vida dos seus antepassados, para então aprender a glorificar a Deus no presente. E eu peço a vocês que também façam o mesmo, que eu possa observar para fazer o mesmo. As nossas vidas não podem estar voltadas no que está acontecendo agora, porque o mundo de hoje, mas Deus nos deu a referência na fé dos antigos. E vocês vão ver ali a segunda parte, bem interessante, do agora, é que eles vão questionar o amor de Deus. Mas isso fica para a próxima pregação. Que Deus abençoe. Vamos então encerrar aqui. Oração. Eterno Senhor, nós damos graças a Ti. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Louvo ao Senhor por esta igreja, esses irmãos que conosco estão aqui, os presentes, também aqueles que estão acompanhando na live. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para não deixarmos de olhar para aquilo que o Senhor trouxe aos nossos irmãos do passado, que fundamenta a nossa fé e que nos faz ter uma visão diferente para o agora. Porque o agora muitas vezes tira o foco do nosso interesse principal, da nossa realidade. E a nossa realidade é Cristo. Que possamos dizer como Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, ainda que as coisas ao meu redor, as circunstâncias não sejam favoráveis, todavia me alegrarei. Mas permanecem em paz, porque somos fundamentados em Ti. Por isso, Senhor Deus, abre os nossos olhos e nos dá coração agradecido, Senhor. Nos dá olhos para enxergar as Tuas ações desde antes até agora. Por mais que as coisas aparentem não estarem favoráveis a nós, mas toda essa lição de vida nos faz reconhecer que o Senhor está conosco, como esteve com eles no passado.
E isso também nos fará refletir o nosso futuro, que também é Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa fé, para vivermos o amor do Senhor e também, Senhor Deus, ter a esperança na volta do Teu Filho. Sustenta-nos para esse momento, para esse grande dia, em nome de Cristo Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam atentos à próxima pregação, quando ainda estaremos estudando o Salmo 44. Eu agradeço aqui os irmãos que estão presentes na live, os irmãos aqui também conosco. Deus nos abençoe. Você também vê o nosso pastor, sua esposa, o Mané que está aqui e todos os demais. Que Deus nos abençoe. Amém.